Olá, e vamos iniciar nossa aula número 1 de arte vetorial. E nessa série de 5 encontros, a nossa primeira aula vai ser uma introdução a esse universo. A arte vetorial, ela trabalha com algoritmos, ou seja, é um tipo de imagem que é criada por cálculos. Assim, é uma imagem que ela pode aumentar, diminuir e não vai mudar a sua resolução. Nesse primeiro exercício, nós vamos trabalhar com sólidos geométricos. Então, a ideia é fazer um cilindro, e não só isso, estabelecer neste cilindro valores tonais. Para fazer um cilindro, existem diversas formas, inclusive tem softwares vetoriais que já têm a forma do cilindro, né? Mas aqui, como também é um local que se aprende a desenhar, nós vamos fazer o sólido geométrico com sólidos diferentes. Então nós vamos trabalhar com um retângulo e vamos trabalhar com duas elipses, tá? As elipses nós vamos duplicar, ou se vocês preferirem, copiar e colar, tentando manter na mesma posição e depois movimentando. Tomem cuidado para não ficar nenhuma linha dupla, tá? E aí vocês posicionem de maneira correta a ficar com uma ideia de cilindro. Após isso, vocês duplicam mais uma vez uma das elipses. Por quê? Porque você vai selecionar tudo e você vai solidificar. Tá? Quando você solidifica, aí ela vai ficar com aquela ideia de 3D. Né? E aí vamos trabalhar alguns valores tonais para ressaltar esse caráter 3D na figura. Uma coisa que eu vou solicitar aqui é que você não trabalhe com o degradê automático. Eu quero que você trabalhe um raciocínio tonal. Então aqui nós vamos trabalhar apenas com 3 elementos de degradê, tá? Como que nós vamos fazer isso? A gente vai pegar a base do cilindro, deixar com a cor mais escura e vamos duplicar e cortar em 3 partes e colorir com tonalidades de cinza, para que a gente possa dar essa ideia de 3D. Esse raciocínio cromático simplificado, ou seja, um raciocínio que vai deixar esse cilindro poligonal, ele é muito interessante para nós entendermos questões de luz e sombra, de brilho e contraste. Isso nos ajuda quando a gente vai fazer misturas de cores, ou seja, o raciocínio de simplificar as formas. Então aqui, além de nós estarmos aprendendo como utilizar um software vetorial, também estamos aprendendo a como montar, né, um desenho, ou seja, sólidos geométricos, e como que nós podemos estabelecer tonalidades de cor. Veja que é um exercício extremamente simples, mas que ele tem um monte de assuntos inclusos. Né? Uma outra sugestão é que você não trabalhe com camadas nesse primeiro momento, que você tente trazer essa experiência do desenho. Então, na arte vetorial, as imagens elas vão ficar sempre se sobrepondo. Ou seja, quando você monta um círculo, ele vai ficar acima da figura que estava lá previamente. Então você seleciona e você vai posicionando esse objeto para trás, para frente, de acordo com as suas necessidades. Obviamente, você vai utilizar o software que você preferir. Né? No universo vetorial, você pode utilizar o Inkscape, que é a nossa sugestão aqui, né? No nosso curso, a gente vai fazer todo ele no Inkscape, mas você pode fazer também no Illustrator, no CorelDRAW. Tem também algumas opções de softwares vetoriais para apps, né? Então, se eu não me engano, existe o Vector e existe também o Gravity, dentre outros. Você que vai escolher qual é o software vetorial que mais te agrada. Tá? O que é importante nesse exercício de hoje? É o trabalho das gradações, né, das gradações de tonalidades de cinza, a ideia de tentar deixar esse cilindro tridimensional, porém sem muitas variações. Né? Então, 3 variações é mais do que o suficiente, tentando fazer através de porcentagens sólidas e não por meio do degradê automático que esses softwares têm. Tá? Última sugestão, quando você terminar esse cilindro,
selecione, né, a figura toda e agrupe os elementos, porque os elementos eles vão estar separados. Então, na hora que você apertar, clicar e tentar redimensionar essa figura, pode ser que alguns dos elementos fiquem soltos, fiquem vazios. Uma outra sugestão também é você experimentar, ao invés de fazer com tonalidades de cinza, com outras tonalidades. Então, de repente, você fazer com tonalidades de azul, de roxo, você brincar com as tonalidades análogas. Procure experimentar volumes com com essa ideia simples que é esse cilindro. Lembrando que este cilindro pode virar diversas formas, pode virar um vaso, pode virar uma caneca. Deixe a sua imaginação falar solta. O que é muito importante é que este exercício ele é indicado para aquela pessoa que não conhece nada do software e vai dar uma boa noção das principais ferramentas de desenho, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório, que vocês curtam e compartilhem e que nos próximos encontros de arte vetorial nós vamos ter uma série de desenhos fazendo sempre uma introdução e procurando fazer uma progressão de dificuldade de exercícios, tá? Esses exercícios são utilizados na graduação de Comunicação em Mídias Digitais e na graduação de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!